Esta simulação no prédio do Fórum Dr. Osório Borges de Menezes, que dispõe de 3 pavimentos, ajuda a compreender os cuidados que devem ser adotados em caso de incêndio e as noções básicas com um especialista no assunto. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo doutor bem? Gilberto, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos iniciar nossa visita às instalações do Fórum? Vamos sim, por favor. Bom, doutor, eu estou vendo que o seu, o fórum aqui de Porto Seguro, ele está dotado de todos os elementos desde a sua entrada, né? Nós estamos vendo aqui um hidrante com alarme de incêndio, central de incêndio, nós temos sirenes também, nós temos extintores posicionados da maneira adequada, na altura ideal que seria de 1,60 m. Observamos também que nós temos detectores de incêndio pontuais e de fumaça, onde qualquer ponto ou qualquer momento de fumaça será detectado e automaticamente acionado a central. Nós temos também iluminações de emergência posicionadas em que irá balizar a saída também da população. Então, nós nem entramos ainda ou adentramos ao prédio, mas percebe-se que todos os elementos eles estão atendendo à legislação de pânico e incêndio da Bahia. Muito bom. Considerando as instalações, nós observamos aqui que elas estão dotadas totalmente dos elementos de prevenção e combate a incêndio. Logo que nós estamos entrando, atendendo o que se tem como premissa da legislação da IT 22, nós temos um hidrante, nós temos uma central de alarme, assim como a sirene que vai emitir um sinal sonoro de alerta para o início da evacuação. E nós temos aqui a nossa central de alarme com toda a edificação, onde atende ao que determina a IT 22 a menos de 5 metros da edificação e da entrada principal. Dentro de cada caixa, ela está composta pelas mangueiras de lance de 15 metros cada uma. Então nós temos esguichos reguláveis e chave a toys para o início do combate ao incêndio. Mais à frente um pouco, nós temos aqui, visualizando o extintor de incêndio, esse extintor de classe ABC. Todo extintor de incêndio, ele obedece a uma classe que é para o tipo de fogo. Nós temos classe A, classe B e classe C. No caso deste equipamento, ele atende a todos os tipos de fogo, tanto para materiais que deixam resíduo sólido, líquidos inflamáveis e também materiais elétricos energizados. Em cada extintor é preciso observar 3 itens de segurança para que ele esteja em plenas condições de uso. A mangueira tem que estar afixada, ele precisa estar com o lacre intacto e observando na inspeção visual que o ponteiro amarelo tem que estar sempre no verde. Porque se eu não tenho esta sinalização, indica que esse extintor ou ele está despressurizado ou está com a superpressurização. Neste caso, não tendo capacidade para o fim que se destina o combate do fogo. Esse equipamento é preciso fazer uma revisão nele e também uma recarga anualmente para atender à legislação de pânico e incêndio da Bahia. O extintor, ele é igual uma bula de remédio. Ele vem com todas as instruções de uso e para que serve. Observando aqui, nós temos as instruções de uso em que determina como ele deve ser utilizado por qualquer pessoa. A partir das instruções de uso, ele vai dizer que você deve retirá-lo, suspendendo, colocá-lo na posição vertical e fazer o seu teste para verificar o seu funcionamento. Cada elemento extintor, cada unidade extintora, ela tem uma finalidade específica, que seria para o combate dos incêndios classe A, que são materiais que deixam resíduo ou sólidos. Nós temos os fogos classe B, que são líquidos inflamáveis, e nós temos aquele classe C, que são materiais elétricos energizados.
Cada extintor tem uma finalidade específica. No entanto, este equipamento, ele é um equipamento classificado como ABC, ou seja, ele pode ser utilizado em todos esses 3 tipos de fogo. Temos que observar a atenção muito grande, porque podemos ter também extintores independentes e específicos para cada um desses elementos. Então, a observação ela tem que ser diária, inclusive verificando acima na sua placa de identificação para que esse equipamento serve e qual a sua finalidade. Se nós tivéssemos, ao invés de termos um extintor ABC, se tivéssemos aqui um extintor de água, esse extintor só serviria para o combate de fogos de classe A, ou seja, materiais que deixam resíduo e que a água tem a característica de apagar em profundidade. Já o pó, se tivéssemos posicionado nesse local, ele só seria eficiente para onde nós temos líquidos inflamáveis. Assim como, se tivéssemos um extintor de CO2, ele só serviria para materiais elétricos e energizados, tá? Com a sua devida e observação de manutenção e, claro, com o treinamento específico para o uso desses equipamentos. Vamos seguir e verificar se todos os outros andares pertencem ou têm também da mesma forma esses equipamentos. Pois, doutor Gilberto, todos os extintores que nós temos no fórum são dessa classe ABC? O que foi observado, doutora, é que isso é uma tendência, inclusive, porque nós não precisamos, no combate, ter a preocupação mais de ficar verificando para qual extintor ele é e qual o tipo de fogo específico. Todos os extintores que estão instalados na edificação são de classe ABC, ou seja, ele serve para todos os tipos de fogo, que seja papel, líquidos inflamáveis e eletricidade. Então, todos têm esta classificação e atendendo a todos os 3 tipos de fogo. Obrigada. Dentre os elementos de incêndio que foram instalados na edificação, nós percebemos aqui que nós temos também o extintor, um equipamento mais eficaz e eficiente no combate ao princípio de incêndio. A única coisa que nós temos que observar e ter como preocupação é saber qual é o tipo de fogo, porque cada fogo tem um tipo de extintor específico. Nós temos fogo classe A, que é materiais que deixam resíduo sólido, papel, madeira, dentre outros. Nós temos o fogo classe B, que são líquidos inflamáveis, e nós temos também o fogo classe C, que ocorre em materiais elétricos e energizados. Cada tipo de fogo existe um extintor específico. No entanto, toda edificação ela está composta por extintores de classe A, B, C. Neste caso, qualquer tipo de fogo eu posso utilizar este único extintor, já que ele atende às 3 classes. Cada extintor ele precisa ter uma observação diária. E nada melhor para prevenirmos do que conhecer o elemento e aquilo que está próximo a nós. Todo extintor de incêndio, ele tem uma finalidade, e no próprio extintor, assim como uma bula de remédio, ele tem as informações de como proceder no uso. Basicamente, nós temos 3 passos para a utilização desse extintor. E a própria instrução já vem dizendo, retire o extintor, usando da posição vertical, vai levantar esse extintor e retirar do gancho, mantém na posição vertical, rompe-se o lacre, que é esta para a retirada da trava, onde a trava evita o esmagamento, rompe-se o lacre, faz o teste desse extintor para verificar se ele está em plenas condições de uso e após o teste vai até o ponto de combate ao fogo. Nós temos aqui, dentro do extintor, os elementos de combate ao fogo. E assim que for utilizado esse equipamento, ele precisa ser colocado deitado no chão, porque qualquer unidade de combate a incêndios, seja o brigadista ou o corpo de bombeiro, entenderá que este equipamento ele já foi utilizado e não tem mais 100% de eficácia e eficiência.
procuraremos então uma outra unidade que não foi utilizada ainda, fazendo o mesmo procedimento. Retira do gancho, verifica se ele está em plenas condições de uso, rompendo-se o lacre, e a partir daí vai até o ponto de fogo, onde está o princípio do incêndio, porque o extintor é o equipamento mais eficaz e eficiente para esse princípio de incêndio, e debelar até que o fogo venha a se apagar. O extintor ABC, ele serve para todos os 3 tipos de fogo, A, B e C. Materiais sólidos que deixam resíduo, papel, madeira, plástico, cadeira, qualquer material que deixa resíduo é classe A. B, líquidos inflamáveis. Qualquer líquido inflamável que tenha a característica de queimar por superfície, este equipamento irá ter essa finalidade. E nós temos também o extintor, o fogo de classe C, que é para materiais elétricos e energizados. Bom, todo prédio ele precisa, doutora, estar realmente atendendo a legislação de saída de emergência. E observa-se que na escada, que é a saída de emergência, e por que entende-se que é uma saída de emergência? Porque nós temos uma porta corta-fogo, né? E observa-se que na parte interna dessa porta corta-fogo, nós temos a chamada barra antipânico, onde no primeiro toque é preciso que seja evacuado e a porta abre-se no sentido do fluxo. Então toda a população que estiver evacuando o prédio não vai utilizar os elevadores. Os elevadores, ele possivelmente, numa situação de incêndio, corta-se energia e a evacuação tem que ser realizada pela escada, de maneira ordenada, sem muita pressa, sempre obedecendo o sentido do lado direito, porque o sentido esquerdo é a subida do combate ao fogo de evacuação, mantendo a ordem e obedecendo, mantendo sempre a mão no corrimão, porque isso é primordial para evitarmos o acidente, porque percebe-se, própria estatística diz que os acidentes com incêndio, eles matam muito mais no pânico do que propriamente o incêndio. Então nós temos que manter essa tranquilidade e descer em ordem, sempre com a mão no corrimão e obedecendo sempre ao lado direito. Considerando a legislação de pânico e incêndio da Bahia, que é o decreto 16.302, ela informa que toda unidade ou toda edificação que tenha uma área maior do que 750 metros precisa ter o seu sistema hidráulico de combate a incêndio, precisa ter os seus hidrantes. E cada unidade de hidrante, cada hidrante ele é composto por elementos, assim como mangueira, esguicho regulável, tá? Mangueira sempre de lances de 15 metros, então nós temos um lance aí de 15 vezes 2, que é um total de 30 metros, que é o máximo permitido, e cada hidrante ele é composto dessa forma, com as mangueiras de engate rápido, nós temos os esguichos, que são esguichos reguláveis, e a chave de conexão. Todo equipamento de incêndio, ele, assim como qualquer um outro, ele precisa que tenha treinamento específico para tal fim. Eu preciso evitar que no uso eu venha se acidentar. O equipamento de incêndio, que é o hidrante, ele vai estar com as mangueiras de acoplagem rápida, assim como o seu esguicho. No entanto, todo o sistema hidráulico ele é mantido e é também pressurizado via as bombas. As bombas de pressurização do sistema, ela vem trazer uma capacidade e fazer com que toda a água da sua reserva técnica seja liberada através do hidrante. No entanto, pode haver uma força muito grande nessa pressão e a utilização da mangueira e dos hidrantes por pessoas não capacitadas, ao invés de termos aqui um combate, nós podemos ter um acidente. Então, os hidrantes, assim como qualquer outro elemento de incêndio, como os extintores que nós temos, e já foi dito, classe A, B e C,
e nós temos no prédio todo o extintor que é de classe ABC, que é um pó químico utilizado para os 3 elementos ou 3 tipos de fogo. Assim como os extintores, nós temos os hidrantes e ele precisa sim ter pessoas capacitadas para o uso desse equipamento e que possa ter a eficácia e eficiência para debelar o controle e o controle de incêndio. Nós podemos continuar fazendo a nossa visita porque o pavimento térreo ele está atendendo e possivelmente todos os outros estarão também. Vamos? Bom, doutora, a gente percebe aqui a porta que é de saída de emergência e ela tem uma barra antipânico e essa barra antipânico, ao toque dela, ela vai estar acionando a trava, abrindo rapidamente e percebe-se que a porta realmente ela abre no sentido do fluxo, que é da saída da população. Então, toda porta de emergência, ela deve abrir no sentido do fluxo para que possa diminuir a possibilidade da ocorrência do acidente. Observamos que nós temos os corrimãos também, mas um detalhe, todo corrimão ele precisa ter suas pontas abauladas ou arredondadas e sempre fixado na parede ou no piso, porque na evacuação essas pontas ela pode vir trazer e prender em roupas e objetos como bolsa e causar um acidente. Então todo corrimão ele tem que estar realmente afixado ou na parede ou que seja sem pontas vivas para que não possa causar um acidente na evacuação, que é a rota de fuga. Vamos? Olha, aqui a gente tem aquela luz de saída, você já aproveitou? Nós temos aqui, observando, muito bem observado pela doutora Michele, que nós temos a porta e nós temos aqui a iluminação de emergência, que essa iluminação de emergência ela serve como um balizamento. Então, em toda edificação, nós vamos observar essa iluminação que, a falta de energia, ela vai estar acendendo. Então, ao retirar a energia, ela vai acender e balizar a saída de emergência. Então, observa-se que toda edificação, ela está composta com a sua sinalização de emergência, que vai auxiliar na evacuação ou também na entrada das unidades de socorro e combate. A forma da gente descer as escadas. As escadas, nós temos que obedecer sempre na descida, no fluxo pelo lado direito. Sempre nós temos que descer ao lado direito e com a mão no corrimão, para que evite acidente. O lado direito, porque o fluxo esquerdo é para as unidades de socorro e de combate. Então, a unidade do Corpo de Bombeiro ou os brigadistas irão percorrer subindo ou descendo sempre pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Nossa descida sempre pelo lado direito, segurando no corrimão e obedecendo a esta sinalização. Vamos descer pelo lado direito e deixar sempre o lado esquerdo para as unidades de socorro. Bom, doutora, a gente está percebendo aqui que a porta está instalada com base na rota de fuga. Perceba, se eu não tenho uma barra antipânico aqui interno, significa que esta porta eu não preciso e não necessariamente eu vou estar entrando a ela. Pelo contrário, vamos perceber que a porta ela tem a barra antipânico no sentido do fluxo. Então, ao abrir a porta, que este é o fluxo de saída, nós vamos ter a barra antipânico pela parte interna da edificação e não na parte interna da escada. Então, nesse fluxo, a porta está abrindo sempre no sentido do fluxo e a minha barra antipânico tem esta mesma característica. Ela vai acionar a abertura automaticamente ao ser tocada. A não existência dessa barra na porta já significa que eu não preciso, que não seria a minha rota de fuga. Então, aqui nós temos a rota de fuga, descendo em todos os pavimentos, nós vamos estar percebendo isso. As portas de entrada às escadas, que é a minha saída de emergência, e recordando mais uma vez, que em situação de pânico e incêndio, nós devemos evitar elevador. Nós precisamos e devemos sempre descer pelas escadas, obedecendo a descida com a mão no corrimão e sempre ao lado direito.
Então, todas as portas de saída terão o seu fluxo conforme a rota de fuga, da mesma forma que está aqui determinada. Então, observa, doutora, o que foi dito, ó, que toda rota de fuga, saindo do edifício, nós temos a barra antipânico na abertura da porta e seguindo mais uma vez a escada. Então, este é o fluxo de saída da edificação, que é a minha rota de fuga e evacuação de toda a população. E temos que entender que nós temos população fixa, é aquela população que permanece na edificação, e nós temos também a população flutuante, que é a população em que adentra e que não permanecem, chega e sai novamente. Sim. Nós temos aqui, mais uma vez, que foi visto os alarmes de incêndio, com a sirene de incêndio, a iluminação de emergência e de balizamento, nós temos o extintor e aqui nós temos o sistema hidráulico, que é o hidrante. Dentro de cada hidrante, ele é composto por 2 linhas de mangueira de 15 metros, porque o total dessa mangueira tem que ser de 30 metros. Nós temos uma chave de engate rápido e nós temos um esguicho. O que é que temos que fazer rotineiramente? Mais uma vez, a prevenção é a melhor forma de combater o incêndio ou o sinistro. Então, todo esse elemento, ele precisa ser inspecionado, da mesma forma que o extintor, os alarmes, a iluminação, verificando se ela está em plenas condições, nós temos que também verificar os hidrantes. No hidrante, nós temos as mangueiras, que deveriam estar sem os lacres, porque a utilização deste equipamento ele tem que ser rápido. E aqui nós vamos atrasar, e cada minuto que nós evitamos o combate ou debelamos o fogo, nós perdemos também patrimônio e às vezes vida. Então todo equipamento de incêndio ele precisa ser inspecionado rotineiramente. Está pronto para o uso imediato, doutora. Neste caso, nós percebemos aqui que este equipamento ele ainda encontra-se com os lacres e que para retirada e uso ele irá dificultar. Assim como esse, nós podemos ter outros também. Então, faz parte da segurança e da prevenção as inspeções visuais rotineiras, assim como a utilização desses equipamentos. Se nós temos estacionamento, lave-os com os hidrantes. É uma forma que nós temos de verificar e manter que esse equipamento está em plenas condições de uso. Boa sugestão. Então, todo prédio, toda edificação, ela tem uma rota de fuga. Nós precisamos ter consciência e conhecer aonde nós estamos. Toda a população fixa, que são aqueles colaboradores que permanecem na edificação, ele precisa conhecer a sua rota de fuga e qual o seu ponto mais próximo de evacuação. Nós percebemos que a edificação como um todo, ele tem 2 pontos de rota de fuga e de evacuação, que são as escadas. Uma à minha direita e uma outra no central, na parte central, próximo ao elevador. Lembrando mais uma vez que as portas, elas estarão sinalizadas de forma tal, com a sua barra antipânico, determinando e mostrando como eu devo evacuar. Então, se eu estou saindo da edificação, perceba que a minha porta vai estar sinalizando que tem que abrir no sentido do fluxo e que essa barra antipânico, o próprio nome já diz, antipânico, vai determinar a minha rota de fuga. Nessa rota de fuga, sempre nós precisamos obedecê-la, mantendo a saída ordenada, com cuidado. Ao descer a escada, sempre pelo lado direito, segurando ao corrimão, esperando que as unidades de controle de combate possam vir adentrar a edificação. Então, uma dica rápida seria, se eu perceber uma maçaneta, aquilo ali não é a minha rota de fuga. A minha porta de emergência, de rota de fuga, ela estará sinalizada em vermelho como todos os elementos de incêndio. Então, a porta em rota de fuga tem uma sinalização, ela está sinalizada em vermelho e a minha barra antipânico está demonstrando que ela é de abertura rápida. Significa automaticamente que essa é a minha rota de fuga.
Obedeça a ela e mantenha sempre o fluxo de saída e de descida. Em situações de pânico e incêndio, nunca sobe escada, nunca subimos andares, e sim devemos descer, obedecendo ao fluxo, obedecendo à calma, porque se você corre, isso pode acontecer e pode causar um acidente, e nunca utilizar os elevadores. Então, mantenha sempre dessa forma, que aí sim nós vamos evitar que tenhamos acidente com quem está saindo da edificação. Percebe-se mais uma vez, doutor, que todo equipamento nós temos aqui. Alarme de incêndio, qualquer situação de pânico, nós temos que acionar esse alarme via toque. É só apertar? Só apertar, nós vamos acionar o alarme. Automaticamente ocorrerá um sinal sonoro. E a partir desse sinal sonoro, para-se tudo que está fazendo nas suas salas, em seus ambientes, sem estar procurando objetos, e vai sair procurando sempre a sua porta de emergência. Caso nós tenhamos fogo e percebemos que tem fogo em uma determinada sala, em um determinado pavimento, existem alguns procedimentos de segurança. E esses procedimentos de segurança é que vai determinar se vamos ou não nos tornar vítima. Então, se eu estou saindo de uma sala, se eu estou saindo de um ambiente, e um prédio ou a edificação eu percebo que tem chama, eu verifico primeiro se ele está quente. Se a porta está quente, porque se eu tenho porta com temperatura, significa que ao lado de fora eu tenho fogo. Então, nós temos que também ter esses sinais para que possa ou não sair daquele ambiente. Então, existem posições e situações básicas nessa evacuação. Por que eu tenho que ter essa preocupação? Porque o fogo, ele é composto por 3 elementos, basicamente. Nós temos calor, nós temos fonte de ignição e nós temos um elemento que existe na natureza em abundância, que é o oxigênio. Então, esse calor e esse fogo, ele vai estar se alimentando necessariamente de oxigênio. No momento em que eu abro a porta e a minha sala, o meu ambiente tem mais oxigênio do que onde está queimando, eu estarei alimentando esse fogo. Automaticamente, o que é que vai acontecer? O fogo vai buscar o oxigênio e adentrar o ambiente que eu estava seguro. Então, sempre que ocorrer um incêndio, nós temos posições básicas. Tem fumaça? Mantenha sempre mais posicionado ao solo. Porque neste caso, até que a unidade de socorro chegue, é onde eu tenho um oxigênio mais puro. Porque como nós temos massa quente, ela é menos densa do que o frio. Então, automaticamente, nesse ambiente aqui, o meu primeiro procedimento se eu tenho fumaça, automaticamente nós temos os detectores de fumaça, que são detectores de incêndio. Ele irá acionar o alarme, direto detectável na central de alarme que está na entrada principal, e a partir daí começa todo o processo de evacuação e de controle desse incêndio. Se eu estou dentro de uma sala e percebo que as paredes estão quentes, automaticamente eu tenho fogo do lado de fora. Ou eu permaneço próximo à janela solicitando socorro, e se eu não consigo sair, permaneço mais próximo ao solo, que é onde é o local onde eu vou ter mais oxigênio limpo, até que a unidade de socorro possa chegar. Repetindo, o fogo ele é composto de 3 elementos e o elemento de maior abundância que nós temos é o oxigênio. Então esse fogo vai procurar se alimentar mais. Se ele está queimando no ambiente e aquele que está fechado está cheio de oxigênio, automaticamente esse fogo vai procurá-lo. Outro detalhe que nós temos que ter muito interessante na evacuação é que nós precisamos manter o fluxo. Se eu preciso manter o fluxo, eu vou perceber se esse fluxo, já que temos 2 saídas, qual é o local que está tendo o incêndio, porque necessariamente todo incêndio, que é diferente de fogo, ele não acontece em grandes proporções. Ele vai acontecendo em pontos específicos e vai se alastrando, vai aumentando. A diferença que nós temos de fogo e incêndio é que o fogo está sob o nosso controle, ou pode estar sob o nosso controle. E o incêndio é aquele fogo que saiu do nosso controle.
Então a grande não é a proporção, e sim aquilo que está sob um controle ou não. Nós temos que estar sempre atentos e verificar o meu ambiente de trabalho, principalmente aquela população que é a população fixa, e entender o que está próximo a mim, que seria de combate a esse princípio de fogo, que são as unidades extintoras, para o princípio mais eficiente, e nós temos também os hidrantes, que é de combate também da mesma forma, com água ao incêndio. Anteriormente, nesse vídeo, mas a minha preocupação se eu não me engano, doutor, o senhor disse que não é qualquer pessoa que pode fazer uso das mangueiras, porque Sim. é necessário um treinamento sob pena de causar mais acidentes. Sim. No próprio Todo estabelecimento, toda edificação, assim como os elementos que nós temos de combate, controle e de balizamento, sinalização, iluminação, os extintores, dentre esses elementos nós precisamos ter também a nossa brigada de incêndio constituída. A brigada de incêndio é um grupo de pessoas que permanece à edificação, e aí vai diferenciar se por pavimento, se por turnos de trabalho, e estas pessoas elas precisam receber um treinamento específico, treinamento básico para o uso de todo equipamento. Todo equipamento para ser utilizado eu preciso de treinamento e de instrução. Essa instrução é realizada dependendo do tipo da edificação e do seu grau de risco. Nós temos aí níveis de instrução que seria básico, intermediário, avançado, e cada um desses colaboradores treinado, aí sim, ele estará capacitado para a utilização desses equipamentos. Ressaltamos que não pode ser utilizado por pessoas que não tenham esta instrução, que não tenham essa capacidade de uso, considerando que pode sim ocorrer um acidente. Então, voltando, toda edificação, doutor, ela precisa ter um grupo de pessoas treinadas, que é chamada de brigada de incêndio. Essa brigada nós teremos, dentre elas, pessoas com finalidades e funções específicas. Quem vai entrar em contato com a unidade de socorro? Quem será aquele que vai evacuar a edificação? Quem será aquele que vai fazer o controle e o combate ao incêndio? Quem serão aqueles que irão dar os primeiros socorros? Então, essa determinação é feita junto à brigada, com o treinamento, e cria-se um organograma para esta finalidade, com estes fins específicos. Aí você me perguntaria, Gilberto, e como nós vamos saber quem são essas pessoas? No treinamento, nós conseguimos, através da experiência e o tempo que nós já temos de serviço, de trabalho, conseguimos identificar quem tem mais habilidade para uma coisa ou para outra. Então, esta habilidade que vai fazer com que você seja determinado no organograma, se é aquele brigadista de combate ou de salvamento, de primeiros socorros ou evacuação. Toda evacuação tem que ser ordenada. Toda evacuação eu preciso saber quem está no prédio e quantas pessoas já saíram. Eu tenho que contar necessariamente naquele ponto de encontro. Quantas pessoas existem no prédio? Isso é interessante, inclusive, saber quantas entram. Entendi. Porque se eu sei quantas entram, automaticamente eu sei quantas estarão saindo. Então isso é primordial e necessário.